Tenho sido caminhoneiro por quase 10 anos, e dirigi em todo tipo de condição. Tempestades, neblina, rodovias desertas no meio da noite, e, até pouco tempo atrás, acreditava que já tinha visto de tudo. Mas isso é algo que ainda me custa processar. Era uma noite sem lua, tão escura que só conseguia ver o que os faróis do meu caminhão iluminavam. Ia por uma estrada secundária que corta uma zona bastante rural, onde é raro encontrar outro veículo naquela hora. Estava cansado, mas acostumado àquelas longas horas de estrada vazia. Levava o rádio desligado, só ouvia o motor do caminhão e o rangido do asfalto. De repente, algo apareceu na beira da estrada. No começo pensei que fosse um animal, mas quando me aproximei, pude ver claramente que era uma pessoa, parada exatamente no acostamento. Estava imóvel, olhando para a estrada. À medida que me aproximava, notei algo estranho. A figura parecia estar vestida com roupas velhas, algo que parecia saído de outra época. Reduzi a velocidade, sem tirar os olhos dela, e quando estava a poucos metros, vi seu rosto. Era pálido, com os olhos abertos e sem expressão, mas havia algo em seu olhar que me deu um arrepio. Resolvi passar direto e não parar. Enquanto avançava, mantive meus olhos no retrovisor para me certificar de que ela não estava me seguindo, mas o que vi foi ainda mais assustador. A figura estava em pé no meio da estrada, me olhando ir embora, sem se mover um centímetro. Estava tão impactado que não conseguia pensar com clareza. Peguei a próxima saída para me acalmar e fiquei alguns minutos em um posto de gasolina, mas quando tentei conversar com outro caminhoneiro sobre o que vi, ele só riu e me disse que eu estava vendo coisas. Resolvi retomar o caminho, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Na noite seguinte voltei a passar pelo mesmo trecho. Embora fosse improvável, tinha a esperança de que, talvez, pudesse ver algo que explicasse o que vi. Para minha surpresa, lá estava ela novamente, parada no mesmo lugar, só que desta vez levantou a mão, como se quisesse que eu parasse. Minha pele arrepiou, mas continuei sem parar. Mas assim que passei, algo estranho aconteceu. Meu rádio, que estava desligado, começou a emitir um som de estática, e entre os ruídos ouvi um sussurro, como uma voz dizendo: "Por que você não para?" Desde aquela noite, tenho evitado aquele caminho a todo custo. Já não sei se estou vendo coisas ou se realmente há algo ali, algo que está esperando, ou procurando alguém disposto a parar. Não voltei a ver aquela figura, mas sinto que, cada vez que pego uma estrada deserta à noite, não estou realmente sozinho. Um bom amigo meu me contou essa história anos atrás. Ele é o estereótipo do velho caminhoneiro grandalhão e malvado. Já vi algumas coisas estranhas com ele enquanto dirigia no sul do Texas, perto da fronteira. Ele nunca piscou, mas enquanto me contava essa história, ele tinha arrepios e uma expressão preocupada. O que, vindo dele, é o equivalente a um lábio trêmulo e calças manchadas de merda. Vou contar essa história em primeira pessoa, como ele me contou. Anos atrás, no final dos anos 90, eu estava a caminho de casa, Texas Central, indo para Laredo para pegar uma carga. Era de manhã cedo, por volta das 4 ou 5 horas. Eu tinha acabado de passar alguns dias em casa, então sei que não estava cansado. Estou em uma dessas estradas sinuosas de 2 pistas no meio do nada absoluto, quando vejo algo no acostamento, na beira dos meus faróis altos. No começo, pensei que era um bicho atropelado, como costuma acontecer. Conforme me aproximo, vejo que é um bicho atropelado e que tem alguém agachado sobre a carcaça do veado. Lembro-me de ter pensado: esse cara está pegando os chifres como troféu, ou ele está doente. Conforme me aproximava ainda mais, pude ver que o cara estava comendo o veado. Ele estava puxando pedaços de carne do estômago e levando à boca. Nesse momento, ele para no meio do movimento e olha para mim. Não para o meu caminhão, mas para mim. Isso se levanta e é aí que vejo que é enorme, marrom e coberto de pelos. Lembro-me de ter pensado naquele momento: oh, merda. Essa coisa está em pé no acostamento minúsculo, olhando para mim. Nesse ponto, talvez 3 segundos tenham se passado e estou chegando ao ponto da estrada onde ele está. Nem pensei em parar, na verdade, estou começando a acelerar e sair de lá. Enquanto passo por ele está olhando para mim, novamente, não para o caminhão, ele está olhando através do para-brisa do lado do motorista para mim. Ele obviamente tem inteligência suficiente para saber que há um motorista aqui e sabe onde estou sentado. Quando começo a passar por ele, ainda consigo ver sua cabeça acima do capô de um velho pet de nariz de agulha. Design antigo de caminhão onde o capô sai direto do para-brisa, conhecido por ser alto e difícil de ver ao redor. Essa coisa é gigante. Lembro-me de ter visto o que parecia ser inteligência humana em seus olhos.
Ok, então aqui está uma história assustadora para você, e até hoje eu ainda não sei WTF. Então eu estava na área de VAMD, e tinha muitos locais relacionados ao trabalho, desde o centro de Baltimore até Virginia Beach e arredores. A sexta-feira terminou, e eu peguei a estrada para alguns compromissos sociais que eu tinha feito para o fim de semana. Passei o fim de semana com amigos em várias partes da Virgínia, fui arrastado para outros lugares ainda mais longe, as usuais diversões de fim de semana. Era tarde da noite de domingo quando eu tinha que ir embora, ou eu não conseguiria chegar em casa a tempo de começar meu, felizmente tarde da tarde, segunda-feira. Eu estava totalmente descansado, não bebi nada, não uso drogas. Na rodovia por volta das 3 da manhã, no meio do nada entre Roanoke e DC, absolutamente ninguém por perto. Eu estava navegando na faixa da esquerda simplesmente porque ninguém mais estava por perto. Nenhum farol nas últimas horas, nenhuma luz de freio também. Nenhuma lâmpada de rua também. Está escuro, está levemente úmido, está com neblina. Eu estava com a música alta, me sentindo bem, tudo estava bem. E então eu simplesmente olho para a esquerda e lá está um cachorro latindo para mim. Um pastor alemão, no banco do passageiro de um carro, com um brilho azul vindo dos instrumentos dentro do carro, e ele está com o rosto na janela e está latindo para mim. Eu dou uma boa olhada nele também, porque no começo meu cérebro não está registrando o carro da polícia, bobo. Eu estava a 90 mais em uma 75, eu imediatamente tenho um momento a merda. Quando o cachorro, os instrumentos, o farol branco barra de luz, tudo clica no meu cérebro depois de uma segunda olhada. Eu coloquei meu pé no freio e comecei a desacelerar forte, mas com segurança, para parar. Eu até coloquei meu pisca-pisca para começar a mudar de faixa para a direita para parar porque... Espere. Não há acostamento do lado esquerdo desta estrada. Eu olho para a esquerda, onde ainda não há acostamento e espaço para outro carro, e ele simplesmente desapareceu. Sem vestígios. Eu pisei no freio e parei no meio da porra da rodovia, liguei todas as minhas luzes e até olhei ao redor com meu holofote portátil, não havia nada. Nenhuma luz de freio, nenhum farol, nenhum som de motor, nada. Não há outras marcas de pneus na umidade, além das minhas, e eu posso ver por uma boa distância em ambos os sentidos também. Nada. Meu veículo tinha ótima visibilidade e muita iluminação extra, SUV off-road com os acessórios, não há como alguém ter feito uma manobra furtiva, muito menos ter dirigido tão rápido na grama úmida e inclinada e nas pedras do meu lado esquerdo. Esta é a história do meu pai, e ele não era um caminhoneiro de longa distância, mas sim um frentista de 18 anos em um posto de gasolina no final dos anos 70, e sem um certo caminhoneiro de longa distância, eu provavelmente não estaria aqui. O posto de gasolina era 24 horas e meu pai era o único que trabalhava no turno da noite, das 11 às 7, acho. Um cara entra e simplesmente o deixa com medo. Parece suspeito. Ele estava usando uma jaqueta ou calça apertada e dava para perceber que ele tinha algo nas calças por baixo da jaqueta. Era verão e estava quente, então por que ele estava usando uma jaqueta? Depois foi confirmado que ele estava drogado. Muitos caminhoneiros usavam esse posto, pois era o único aberto 24 horas por um longo trecho da rodovia. Eles também tinham um grande terreno onde deixavam os caminhoneiros estacionarem e dormirem ou fazerem uma pausa. Naquela noite, naquele horário, eram apenas meu pai, o cara suspeito e um caminhoneiro que ele meio que conhecia, no sentido de que ele entrava com frequência suficiente para conversar, e perguntou se ele ficaria no posto e ficaria por perto até o cara suspeito ir embora. Bem, depois de olhar para as prateleiras estocadas por vários minutos enquanto espreitava meu pai atrás do balcão, o cara suspeito finalmente pareceu irritado e entrou em seu carro azul e saiu em alta velocidade. O cara legal do caminhão ficou com meu pai por mais um tempo até que mais 2 pessoas entrassem para usar as cabines que eles tinham para comer um sanduíche. Também devo apontar que isso era no meio do nada, no sudeste rural dos Estados Unidos, na década de 1970. CB e linha fixa era o que tinha. Meu pai só tinha uma linha fixa na loja. Meu pai não tinha nenhuma proteção ou arma de nenhum tipo. Então as horas passam e meu pai havia se livrado da paranoia quando, de repente, esse motorista de caminhão cara em um carro chega em alta velocidade no terreno, pula para fora e corre para a loja gritando que precisa de um telefone. Ele não tinha um CB nem viu um telefone no outro posto. Ele também não estava familiarizado com a área e o posto do meu pai foi o primeiro lugar que ele encontrou. Liga para o 911 para relatar que ele havia entrado em um posto de gasolina 40 milhas atrás, o posto mais próximo, para encontrar o frentista baleado e morto. Ninguém mais por perto.
E a única outra informação é que um carro azul estava saindo em alta velocidade do terreno quando o caminhoneiro entrou. Aparentemente, eles acabaram prendendo o cara do carro azul. Meu pai confirma que era o cara suspeito do início da noite, e o acusam de assassinato e roubo à mão armada. Para o caminhoneiro de longa distância que esperou com meu pai naquela noite, obrigado e espero que você esteja sendo real. Também vale a pena acrescentar que, aparentemente, o cara suspeito no carro azul já era uma maçã podre que estava sendo procurado ou em liberdade condicional ou algo assim. Ele estava no sistema. Meu pai contou essa história para mim e meus irmãos quando éramos crianças, e ela sempre ficou comigo, especialmente em viagens longas quando estou me sentindo um pouco sonolento. A primeira vez que me lembro de ouvir foi depois que perguntei a ele se anjos eram reais. Eu devia ter 7 ou 8 anos. Ele dirigia caminhões décadas atrás, antes de eu nascer e antes que as leis trabalhistas sobre limites e intervalos fossem mais padronizadas. Acho que é diferente agora. Ele costumava aceitar chamadas que estendiam seu turno a ponto de dirigir 24, 36 horas ou mais sem uma pausa maior do que uma rápida parada no banheiro ou um fast food. Meu pai tem um cérebro bastante matemático. Ele é do tipo que inventa quebra-cabeças lógicos a partir de algo totalmente mundano só por diversão. Sempre que estávamos dirigindo pela cidade, ele costumava me perguntar coisas como quanto tempo levaríamos para ir de casa até a loja se estivéssemos a 30 milhas por hora, mas tivéssemos que parar por 5 minutos no meio porque uma família de gatinhos estava atravessando a rua, etc. Ele criava equações semelhantes para si mesmo enquanto dirigia sozinho, envolvendo coisas que ele estava vendo, como o odômetro, marcadores de quilometragem, o tempo, e então ele podia testar sua velocidade com base na equação, etc. Uma noite, depois de ter dirigido um dia particularmente longo, ele percebeu que seus olhos estavam ficando mais pesados e a coisa toda de abrir a janela e aumentar o volume do rádio não parecia estar ajudando muito. Era uma noite chuvosa em uma estrada de montanha bastante ventosa sem acostamento para parar com segurança, então ele começou a fazer esses jogos de lógica em voz alta para se manter alerta e acordado. Ele estava dizendo algo como acabei de passar o marco 146, então que horas serão quando eu chegar ao 200 se estiver a 55 milhas por hora? Então ele fechou os olhos, respirou fundo e sentiu sua cabeça fazer um movimento de acenar que o acordou com um sobressalto. Ele abriu os olhos para ver que estava dirigindo direto para o marco 158, o que teria feito seu caminhão inteiro despencar por um barranco aleatório na montanha. Ele conseguiu corrigir o curso com segurança, mas foram segundos entre essa realidade e a morte certa. Ele insiste até hoje que dormiu durante 12 milhas de estrada de montanha ventosa a mais de 60 milhas por hora, só para acordar no último momento entre a vida e a morte.